para o que você tá fazendo, que você vai amar esse vídeo, ele vai trazer um gostinho de justiça, vai aquecer o seu coração. Bora aqui direto pro ponto. Olha como esse governador do Rio, Cláudio Castro, tá valentão. Depois da operação, porque ele faz a necropolítica, ele tenta se aproveitar das mortes como moeda eleitoral. O Alexandre de Moraes está vindo pro Rio amanhã, porque ele é o relator daquela DPF sobre as operações policiais em favelas. Você sabe que o Supremo pede só 3 coisas. Primeiro, que tem que ter ocupação de educação, de saúde, de políticas públicas na favela. Não adianta entrar só com operação. Depois disso, o seguinte, tem que ser uma operação definitiva, tem que tirar o tráfico e a milícia. E terceiro, eles pedem investigação para saber quem são os cabeças. Mas o Cláudio Castro, ele fez uma reunião com deputados, estava lá Carlos Bolsonaro e vários outros, e ele deu uma de valentão. Olha o que ele fala do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive estaremos recebendo na próxima segunda-feira o relator, o ministro Alexandre de Moraes, que é o novo relator da DPF 635. Não receberei no Palácio, receberei aqui. Porque aqui é a casa das polícias, aqui nós queremos que seja feito toda a transparência e todo o processo de fiscalização. Não temos medo de órgão de controle algum, porque estamos trabalhando com a honestidade, com a verdade e com a seriedade. Por isso, agradecer os senhores de estarem aqui. Qualquer autoridade que quiser vir, pode vir naquela lógica. Ou soma conosco, ou some, porque a gente não precisa de gente para fazer politicagem. Obrigado, presidente. Que corajoso, você está sentindo o rei da cocada preta, né, Cláudio Castro? Quer dizer que numa reunião começa e diz, eu não vou recebê-lo no Palácio Guanabara. A autoridade, quando vem, ela tem que entender, ou soma ou suma. É assim mesmo. Você vai tratar o ministro do Supremo Tribunal Federal, logo você. Porque sabe o que vai acontecer no Rio? Quando eu falei que a esperteza demais come o dono, aqui vai ter a maior operação de investigação da história desse país, com Polícia Federal e Receita Federal. E vão pegar tudo. Os cabeças do Comando Vermelho do Tráfico não estão na favela. Estão nos prédios de luxo, da milícia, daquela refinaria que você defende, envolvido em tudo que é fraude. Vamos esperar o final dessa história. Quero ver esse vídeo aqui. Isso aqui eu achei que era perfil de apoio, meu irmão. O que eu vi? Assim, ao que tudo indica, Cláudio Castro botando o dedo na cara da STF. Será? Coloca aí o vídeo com áudio. Aí, não? Não, é perfil... Obrigado. Não é o Cláudio Castro falando que ele vai enfrentar o STF. É que acabou de publicar aqui o perfil Na Escuta BR. Só que ele tá fazendo collab. Esse Na Escuta BR é o órgão, é como se fosse o perfil oficial da Segurança Pública do Rio. Ok? Aí fez collab com Core, Coronel Menezes, da PMRJ, com perfil da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Coronel Menezes é o comandante, né, da Polícia. Comandante. Foi quem botou toda a tropa. Com o delegado Felipe Cury, da Civil. Mostra esse vídeo aí. Rapaz, o negócio tá ficando interessante. Dá play. Hoje, o Estado mostrou força. Mostrou que entra onde quiser, a hora que quiser. Enfrenta o crime com superioridade de inteligência, técnica e armamento. Foram dezenas de criminosos mortos, quase 100 presos e mais de 90 fuzis apreendidos. Uma demonstração clara de que o poder não pertence ao crime, pertence à lei. Mas a coragem tem um peso. Policiais tombaram o cumprimento do dever. Homens que saíram de casa para proteger vidas e voltam em silêncio. Heróis, vítimas da covardia do crime e da omissão de quem deveria fortalecer o Estado. Essa tragédia tem causa. Anos de restrições às operações policiais. Anos em que o Estado foi amarrado, enquanto o crime se armava. Enquanto decisões distantes da realidade deram espaço para facções se tornarem exércitos de terroristas. Nós pedimos blindados de esteira para o governo federal. Com eles, não perderíamos uma hora para retirar uma barricada, evitando tiroteios e a fuga de criminosos. Mas o empréstimo foi negado. Com ele, vidas poderiam ter sido salvas. Segurança pública não é tarefa isolada da polícia. É dever de todos, da mudança de leis que favorecem o crime, da União e dos municípios. Quando um desses pilares falha, o preço é pago com sangue. De um lado, quem luta pela lei, pela vida e pela ordem. Do outro, terroristas que impõem o medo se alimentam da omissão. E há uma indústria, o narcoativismo, que tenta inverter os papéis, chamando criminosos de inocente e policial de assassino. Enquanto essa narrativa ganha curtida nas redes, as famílias dos nossos agentes choram nos cemitérios. Quando o criminoso cai, aparecem 100 vozes. Quando o policial morre, sobra o silêncio. Nós não aceitaremos mais esse silêncio. As polícias não são o inimigo, são o escudo da sociedade. E hoje, o Estado provou que continua sendo o lado mais forte.
Porra, tô adorando esse cosplay de Bukele, hein? Muito bom, Caraca. cara. Tô adorando esse cosplay de Bukele. Rapaz, agora, ó, Excelente o vídeo. ó. É isso aí, rapaz. Porra, Pô, não me deixa sonhar, não. cacete, rapaz. Caraca. A gente falou ontem isso? aqui, cara. Ontem. Era isso que o povo tá... O que, que eu falei no vídeo Pô, ontem? pois é, tem que pegar aquele corte e colocar de novo. Eu falei, gente, é isso que o povo tá querendo. Chega. Porra, meu irmão. Que isso, meu. Mandaram muito bem. Cara, Não, isso aí não é textinho de ChatGPT, não, tá? Que tinha até de concordância. sim. Vê que é o maluco escrevendo no coração mesmo, irmão. O cara ali, ó, a galera escrevendo, ó, chega. Chega. É policial mesmo. O cara só não gritou pra segurar o... Entendeu? Ó, chega. Basta. Entendeu? Acabou. É isso aí. Porra, era isso. Vamos lá no perfil do... Como é que é? Na escuta. Na Escuta RJ. Vamos lá, deixa o comentário, curta, compartilhe. É isso, meu irmão. Chega. O povo tá com vocês. Manifestem apoio, vão lá e escreva, é isso aí. Eles Vambora. precisam saber que o povo tá com eles, tá? É? Isso é importantíssimo, vocês não têm ideia. Eu vou até repostar também. Eu sonho com um dia em que o brasileiro vai ter o comportamento que o americano tem em relação aos militares das Forças Thank you Armadas for your service. e aos policiais de um modo geral. Thank you for your service. É incrível. Em português, pessoal, quer dizer obrigado pelo seu serviço. Ó, Aqui chegou a- estacionamento. Gente, aqui, estacionamento de Walmart. Tá escrito assim, ó, separado para veteranos. Tem noção disso, cara? Com a bandeira. Estacionamentozinho ali separado para veterano. Reconhecendo a pessoa que já serviu, entregou, né, suor, lágrima. Você que se ofereceu para o nosso país, você tem um lugarzinho aqui teu para você não ter que andar tanto no estacionamento. É uma coisa boba, cara. É uma coisa boba que todo supermercado do Brasil pode fazer. Isso não é lei, não, gente. Isso não é lei americana. É lei, Bob? Não é, né? Não é. É amor e respeito. Não é lei, pô. O mercado pode fazer isso. Mete bronca. Vambora. Aliás, a gente falou tanto do Bukele, o Marco César, ele fez uma artezinha, Pedro, se você puder botar lá, eu gostei da arte dele, com uma brincadeira com aquele pedido de socorro ao Batman. Não sei se a gente... Aí, ó, tá vendo? Olha só, Rio de Janeiro. Bukele, boa! É isso aí, é isso aí. A gente precisa de um Bukele. Agora, eu vi uma notícia aqui, do dia 27, ontem, né? Que fiquei pensando, o que aconteceu com aquele delegado que atropelou, matou... Aquele que Usou foi promovido, um- veio para os Estados Unidos? Ele foi promovido para os Estados Unidos, né? Usou um carro que não era dele, era um carro apreendido. Carro apreendido, matou o cara. Tava com a carteira vencida havia mais de um ano. E foi promovido. Veio aqui para os Estados Unidos, tá aí. Agora tem um outro delegado lá do Espírito Santo, que... Olha o que aconteceu com ele aí. Coloca aí, produção. Tá botando, tá botando. Colocar aí Tá botando, tá botando. Hã? Tá botando. O que aconteceu com ele, mano? O delegado do Espírito Santo prendeu o maior traficante do Espírito Santo e foi rebaixado de cargo. Ah, tá. O comandante da operação que deteve Marujo foi exonerado da direção de uma importante subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública. É tudo divertido, cara. Deus meu. É difícil de entender o que está acontecendo no Brasil? Não. É difícil de entender? É só pensar um pouco, né? É só pensar um Cambada, pouco. né? É cambada. Cara, é uma loucura. Cambada. É na cara dura. Ó, aproveitei e fiz uma thread aqui, enquanto a gente coloca a pizza na mesa. O Pedrão vai colocar lá na tela inteira, Pedro. Eu vou ler aqui pra vocês. Eu adorei, eu nunca tinha ouvido alguém falar isso que o Rodrigo Pimentel falou pra gente. Quer dizer, já tá, sabe aquela coisa que já tá na sua inteligência? Você observa que tem alguma coisa a mais errada ali, além do tráfico. E ele trouxe um ponto que eu adorei e fiz uma thread. Então vou ler pra vocês aqui, ó. A insurreição armada que o STF e o PT defendem. No caso, era só STF. Eu botei PT / PT, porque é uma entidade só por isso tá É no uma singular. aliança, né? É aliança, por isso tá no singular. Hoje, o próprio secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro admitiu, não conseguimos enfrentar sozinhos 9 milhões de metros quadrados de desordem urbana. São comunidades inteiras dominadas por facções, com barricadas, toques de recolher e leis paralelas. Isso é negação do Estado de Direito em sua forma mais crua. Barricadas, fuzis e governança do crime são atos de insurreição territorial. São grupos armados que impõem regras, cobram impostos com muitas aspas, controlam o ir e vir do cidadão. É a usurpação da soberania nacional e o governo admite que perdeu o controle. Eu botei perder o controle ali com muita condescendência. Na verdade, o governo quer que, né, perder o controle nessas regiões. Ponto 3. Mas em vez de declarar guerra a quem realmente desafia o Estado, o Brasil canaliza sua força policial para outro alvo. Cidadãos desarmados, jornalistas, políticos e manifestantes. Enquanto o crime organizado ergue muros e administra bairros inteiros, o Supremo Tribunal Federal manda prender Daniel Silveira por palavras. O primeiro por violar a Constituição? Não. O segundo, sim, por crime de opinião que o texto constitucional não prevê. Enquanto traficantes impõem códigos de conduta e justiças paralelas, o Itamaraty, a PGR e o STF destroem o devido processo legal contra inocentes. O caso de Felipe Martins é um exemplo. Um assessor diplomático tratado como terrorista por mera divergência ideológica.
As vítimas do 8 de janeiro, centenas de brasileiros que jamais pegaram em armas, continuam presas sem julgamento célere, sem individualização da culpa, muitos sem sequer uma prova de dano. Enquanto isso, facções controlam 26% da população sob suas próprias leis. O contraste é brutal. Facções dominam território, o Estado negocia. Cidadãos protestam, o Estado prende. Milícias do crime, tratados como um problema social. Cidadãos de direita, tratados como ameaça à democracia. Quando o Estado tem medo de entrar em territórios sob fuzil, mas coragem de invadir a casa de jornalistas e prender deputados por palavras, ele já não é soberano. É refém da própria covardia institucional no melhor dos cenários. O Estado de Direito não morre quando um criminoso desafia a lei. Ele morre quando o governo escolhe a quem a lei se aplica. E no Brasil de hoje, as leis protegem os armados e perseguem os desarmados. Por fim, enquanto houver regiões do país onde a Constituição não entra, seja pela força do fuzil ou pela caneta de um ministro, não há república. Há simulacro. O Brasil precisa decidir se quer ser um Estado de direito ou apenas um Estado de exceção seletivo. Perfeito. É isso. Muito bom. Rapaz, eu tô me divertindo aqui porque até a nota da comunidade arrebentou o perfil, a publicação do Mauro Davi, que é conhecido como Oruan, né? O Mauro Davi publicou assim, que é o filho do Marcinho VP, né? Mostra a cena da história do Rio de Janeiro e botou o rostinho. Aí, já tem aqui já, Readers Added Context. Olha. Ah, já tá aí? Olha lá. O autor do post omite que, tirando os policiais, a grande parte dos mortos são traficantes envolvidos com o narcotráfico. O próprio Oruan é filho de um dos principais líderes do tráfico no Rio de Janeiro e é inclusive investigado por envolvimento com crime organizado. CNN, G1, Poder 360. Até as notas da comunidade, rapaz. Grande dia. Porra. Obrigado, Elon Musk. Muito bom. Cara, os comentários estão maravilhosos, cara. Ó, já são 111 fuzis apreendidos no Complexo da Penha da Alemanha. Percebem Percebem a mudança de paradigma que nós estamos? Em tempos idos, o que aconteceu hoje seria inundado na internet por esquerdistas e um monte de gente já tá dizendo que essa porra foi chacina. Tentaram, mas não colou. Em tempos idos, eles não tentavam, eles soltavam e colavam. É isso aí. Vocês perceberam isso? Sim. Mudança de paradigma? Sim. Rede social, a direita falando, programas independentes, que trazem a verdade, como a Timeline, como os outros também. Isso muda tudo. Muda tudo. É isso que o pessoal às vezes não consegue entender. A presença de uma mídia que fala a verdade, que é realmente independente, que tá ali trazendo a informação como ela é, a realidade, muda o cenário até das outras que não são. Por quê? Porque eles vão ter que parar pra pensar o seguinte: calma, mas se a gente falar isso, alguém vai criticar o nosso conteúdo, alguém vai mostrar o erro. O truque do mágico vai ser revelado. Então a gente tem que falar alguma coisa, pelo menos meio termo, porque a gente consegue enganar alguém. Porque se a gente for a mentira que eles estão acostumados a falar, a gente vai desmentir aqui, a Revista Oeste vai desmentir lá, a Gazeta do Povo vai desmentir ali, daqui a pouco eles estão passando vergonha e perdendo audiência sem entender o que está acontecendo. Então eles já entenderam um pouco isso, tá? E eles começam a mudar. Gente, isso é o conceito de janela de Overton. É quando você tem o limite dos discursos possíveis, tá? Então alguém não quer que se fale tal coisa. E aí o que você começa a fazer? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai limitar os discursos possíveis antes daquele ponto que não quer que chegue de jeito nenhum. E aí como é que você faz para chegar naquele ponto? Você vai empurrando essa janela de Overton, empurrando esse limite até chegar àquele ponto, você ainda passa aquele ponto. Então, o que a esquerda quer é acabar com a liberdade das redes sociais para exatamente eles voltarem a dominar e ter um monopólio do discurso, tá? E poder manipular de maneira mais eficiente a opinião pública. E aí eles iam conseguir jogar esse episódio como chacina. Agora é só pedir a Deus pra gente ver logo os próximos capítulos, né? Que é aquele do Lula com a testa escrito: eu sou ladrão e vacilão. Aí, pra minha surpresa, o Fantástico aí fez uma reportagem longa sobre o caso e até deu voz, né? Por Cláudio Castro falar algumas coisas e eu acho que ele falou bem, ele pontuou, principalmente aí essa turminha que quer falar, ai, as vítimas, ai, a polícia é malvadona. E o Cláudio Castro falou, cara, a gente prendeu muita gente. Os que foram abatidos e tiveram CPF cancelados é porque não quiseram se entregar. É porque não quiseram, sabe? Eles partiram pro confronto. Aí é complicado, né? Tu tem que dar de volta. Vamos aqui ouvir o governador. Encontrou de operação necessária. Operação necessária para combater a criminalidade, para acabar com o terror que acontece na vida das pessoas todo dia. Ela foi essencialmente necessária. Mais de 100 corpos na mata. Significa que a polícia cometeu excessos? 113 presos.
se renderam, estão presos, vão responder o devido processo legal. Quem quis ir para a mata, quem quis enfrentar, encontrou de frente as duas forças mais bem preparadas do Brasil, o BOPE e a CORE. Nada fará o Estado do Rio de Janeiro retroceder. Nós continuaremos enfrentando e agora enfrentando mais ainda, derrubando barricadas, tirando armamento. Quem portar arma está cometendo, sobretudo armas de guerra, é um atentado contra a democracia. Simples de entender, né? E, gente, veja só. Tivemos aí policiais que perderam a vida. Esses policiais perderam a vida como? Estavam andando lá no meio da favela, escorregaram, bateram a cabeça e foi isso? Então, assim, é complicado, né? Então, se tem alguém atirando na polícia, a polícia vai ter que atirar de volta. É basicamente como é que as coisas funcionam, né? Mas, segundo os especialistas que a imprensa adora ouvir, não, né? O Cláudio Castro, vou até deixar o meu telefone aqui, ainda vou usar daqui a pouco de novo. Ainda falou o seguinte, ó. Grupos armados com fuzis explosivos afrontam a lei, desrespeitam a autoridade e ameaçam a liberdade de todos. Mas o poder legítimo é o do Estado e nós não vamos recuar. Quem empunha uma arma de guerra contra o povo e contra a polícia comete um atentado contra a democracia. Contra o Estado Democrático e Direito. Mas talvez o Estado Democrático e Direito discorde dele, né? Porque só é malvadão mesmo se você tiver com a Bíblia na mão e for de direita. Se for de esquerda e fizer o L, aí você pode tudo. A CNN nos conta aqui, né, que o CNJ dá um prazo de 48 horas para o Judiciário do Rio explicar a mega operação. Segundo o Conselho, as providências visam identificar eventuais falhas estruturais e promover as correções necessárias para o restabelecimento da normalidade institucional. O Judiciário brasileiro tem umas prioridades que chamam a atenção de todos. É tanta coisa acontecendo, sabe? Eu acho que as notícias que mais revoltam a população é bandido com larga ficha criminal que é preso e logo depois é solto. E às vezes comete crime, às vezes tira até a vida de alguém. Isso daí você não vê. Você não vê o CNJ. Você não vê o Judiciário, sabe? Aqueles casos assim de juiz que tratam, ó, não tá com sede, não quer uma aguinha, não. A Etsuki fala assim, né? Se o judiciário falha em dar prazos de 48 horas, temos o CNJ para cumprir, né, a sua função. Também falando de judiciário, marcado para hoje já, né? O número 1 do Brasil, o homem mais poderoso desta nação, Dom Pedro III. Eu vi na internet, vou começar a chamar ele assim agora. Dom Pedro III, nosso imperador, né, mandou preservar provas de operação e dar acesso à defensoria. Antes de comentar aqui sobre o Saxida, vou até comentar esse aí que esse comentário é melhor porque aborda sobre um aspecto jurídico. Você vê, né? Moraes manda Rio preservar as provas da operação e dar acesso à defensoria. Decisão foi dada na DPF das favelas e intima Cláudio Castro a cumprir medida. Supremo fará audiência com entidades sobre assunto em 5 de novembro, ou seja, quarta-feira agora, depois de amanhã. Aí a Kátia Magalhães, que é advogada, fala assim, ó. A competência para o exame de eventuais irregularidades na operação é da Justiça Fluminense. Eu vou terminar antes de falar mal dela. Não há linha do artigo 102 da Constituição que transforme o Supremo em investigador, acusador e juiz de policiais do Rio. Cláudio Castro, o senhor aceitará a intervenção do Supremo do Estado? Dona Kátia. Eu acho que a senhora tem que se, né, controlar um pouco. Isso aqui é aquela clara postagem que se a senhora for denunciada aí, né, pro CNJ, não sei se o CNJ pode te investigar, mas você seria presa. No meu lugar. Você deveria cortar você deveria pegar a sua carteira do OAB e cortar. Você não tem capacidade mental para ter OAB. Sabe na vida, assim que você tem, olha, isso tá superior a isso, tá superior a isso, tá superior a isso, tá superior a isso. Tipo assim, ó, na sua casa, né? A criança não manda em nada, ou pelo menos não deveria mandar. Aí depois mandam os pais. Aí acima, né, dos pais que mandam da casa, beleza, vai ter as leis, o Estado, e vai subindo assim na ordem hierárquica. A senhora tem que entender que nós estamos no Brasil de 2025. O Brasil de 2025 você vai ter assim leis municipais, leis estaduais, leis federais, na Constituição. Acima disso você tem Dom Pedro III. A senhora é louca. A senhora ainda não entendeu que ele é a lei. Isso é o Brasil. Ah, mas a Constituição...
Minha filha, acorda! Acorda! Já começou, como diz o Monark. Tô fazendo aqui uma pirraça com a senhora porque é pra gente levar na brincadeira. Porque a gente não tem condição. Ah, mas todo santo dia tem alguém pra falar que na Constituição não pode. Vocês já estão superados já. Piadas à parte, eu acho que é importante comentar sobre isso. Seria importante, né, o Beto Simonetti da OAB tá comentando sobre essas situações. Outros advogados estarem comentando sobre isso. Mas, infelizmente, aquele comentário, né, uma pessoa até compartilha um conhecimento, te coloca em luz na norma, ó, no artigo tal diz isso, para tentar trazer um pouco de conhecimento para a sociedade. Mas as pessoas que realmente têm um poder nas suas mãos, pouco fazem. E depois, a dona Cátia ainda pode ser perseguida, né, por falar isso, porque esse é o Brasil, coitada dela. Mas voltei pro Adolfo Saxida, ele já trata outro aspecto que eu acho que também é relevante, que ele fala assim, ó, como seria bom se os brasileiros do 8 de janeiro tivessem os mesmos direitos e garantias assegurados até a traficantes. Como seria bom ver Dom Pedro III cobrando do Ministério da Justiça as imagens e gravações do 8 de janeiro com a mesma energia dedicada a outras investigações. Pois é. Seria bom, né, Adolfo? Mas não é assim que as coisas funcionam. Aí a Folha de São Paulo conta algo assim que choca o Brasil, né? O PT condena a operação policial, fala que é um desastre. Nota assinada por secretários de movimentos populares e de combate ao racismo e por coordenador de segurança pública. Deveria chamar a coisa de insegurança pública. Partido diz que Lula demonstra ser possível outro caminho e cita a operação contra o PCC que atingiu a Faria Lima. Tá bom. Aí, falando do PT, a Tsuki colocou aqui 3 imagens. Duas das imagens são editoriais do Estadão, de anos diferentes, dias diferentes. E a terceira imagem na verdade, são 4 imagens, estou vendo aqui agora, né? Tem uma do cafezinho pequenininha, outra do Brasil 247. A Tsuki fala o seguinte, né? Em 2022, o Estadão considerou Lula um mal menor pelos riscos que Bolsonaro e o bolsonarismo representavam para a democracia. Hoje, denuncia como se não soubesse que Lula romantiza o crime. É muita descaração. Aí tá ali, ó, 2022, matéria do cafezinho. Estadão admite que Lula é melhor opção que Bolsonaro. Depois o Brasil 247, é de 21 de outubro de 2022. Com muita má vontade, Estadão opta por Lula como mal menor e abandona a tese da escolha muito difícil. O jornal explicou por que Lula é melhor do que Bolsonaro na atual conjuntura. Edson coloca ali o editorial do Estadão, do dia 21 de outubro de 2022. As piruetas retóricas de Lula. Chefão petista quer que eleitores acreditam que o Foro de São Paulo, o clube de esquerdistas autoritários, foi criado para moderar a esquerda latino-americana. Se isso é verdade, fracassou. Eu sei que nesse editorial, lá para as tantas, o Estadão fala o seguinte: muitos eleitores depositarão um voto a Lula exclusivamente motivados pela rejeição a Bolsonaro, com sólidas e bem fundamentadas razões, a começar pelos riscos reais que o bolsonarismo impõe à democracia, mas que sejam votos sem ilusões. O novo mandato de Lula, e seu terceiro e o quinto do PT, pode ser, na atual conjuntura, um mal menor que um segundo mandato consecutivo de Bolsonaro. Ainda assim, é um mal, e bem grande. Assim, depois de declarar e apoiar o Lula em 2022, o Estadão veio agora, ontem falar: a sociologia de Lula romantiza o crime. Quando Lula disse que traficantes são vítimas, não foi ato falho, desde sempre. Os ideólogos progressistas absolvem um criminoso e culpam a sociedade. O crime é mero subproduto do meio. Aqui é só o Estadão dando repercussão, uma pesquisa da Quest, que eu acho que também choca o Brasil. Só esquerda desaprova a mega operação policial que matou 121 pessoas no Rio. Vocês podem até bater um print aí, mandar pros amigos de vocês. Você concorda com o que aconteceu? Você apoia a polícia assim? Então você não pode ser de esquerda, porque a esquerda não aprova. Mas tá ali, de acordo com a pesquisa da Quest, e ainda tem uma diferenciação. O petista lulista, 59% dele desaprova a operação. Mas o esquerdeiro não lulista, 70% é contra. Ainda é pior, viu? Acredite se quiser. Por outro lado, quando você muda de lado, enfim,
Os isentões, né, que são os independentes, aprovam. 61% dos isentões aprovam a operação. Quando você muda para quem realmente se classifica como direita, 92%, né, aprovam. A direita não bolsonarista. E os bolsonaristas, 93%. Né? Então, estou no lugar certo. Estou no lugar certo. Companheiro Breno Altman, petista, amigo do Disseu, estava muito preocupado. Fez até um tweet. Olha a preocupação dele. Se o governo e a esquerda não se moverem com todas as suas forças, a aliança de direita poderá aprovar lei definindo facções criminosas como terroristas. Essa medida abre espaço para intervenção dos Estados Unidos, além do risco de colocar movimentos sociais no mesmo balaio do narcotráfico. Pois não, viu? Ó, esse negócio aí de deixar chamar bandido de... Ih, não pode. Proteja os bandidos pelo bem dos movimentos sociais. Aí a dona Márcia, ela colocou aqui uma notícia, e se você for no Atlas de outubro de 2023. Por que de outubro? Porque em outubro de 2023 a gente teve aquela ação do Hamas, né, contra os israelenses, lá do 8 de outubro, 7 de outubro, não lembro certinho. E aí eu lembrei na época porque a Globo e o PT trataram o Hamas como grupo radical, sabe? O grupo político, mas não chamou de terrorista. E aí eu lembrava que no 8 de janeiro, o mesmo PT e a mesma Globo trataram as pessoas do 8 de janeiro como terroristas. Tá ali, ó. Terroristas bolsonaristas invadem Congresso Nacional, Palácio do Planalto Supremo em Brasília. Matéria da Globo. Aí a dona Márcia fala, se os narcotraficantes eliminados na Operação do Rio estivessem portando bandeiras e bíblias, seriam tratados como terroristas pela Globo, como golpistas pelo Supremo, e a esquerda estaria berrando sem anistia para os presos. Essa é a diferença, né? Como as coisas funcionam no Brasil. Infelizmente, pessoal, a grande parte dos brasileiros não faz nem ideia que a Globo tratou as pessoas assim. A grande parte dos brasileiros não faz a mínima ideia do que se passa, nem em relação a essa operação, nem qual é a posição da imprensa. A quantidade de gente que realmente já entendeu que a imprensa brasileira, na sua maior parte, né? Não estou falando da Globo, não. A grande maioria da imprensa gosta de um bandidinho. Ih, rapaz, o Brasil era outro. O Brasil era outro. Só para avisar desse miserável aqui, né? O flautista de Genebra, todo dia ele arruma uma ONG nova. Agora ele fala que a Human Rights Watch, uma das entidades de direitos humanos de maior prestígio internacional, denuncia graves falhas na investigação, né, da Operação do Rio de Janeiro. Essa Human Rights Watch, o Soros estava nela já nos anos 80. A gente abordou isso em dossiê histórico já. Acho que que eu falo sobre o Enéas, em março de 2024. Foi, acho que isso aí. Tá lá. As coisas sobre isso. Posso estar enganado também. Olha lá no Atlas. Se não for, olha janeiro, fevereiro e março. Mas eu acho que tá... Fevereiro eu acho que não. Deve estar entre janeiro e março. Dá uma olhada lá no Atlas. Você vai encontrar sobre isso. Sempre as mesmas pessoas. E essa postagem, ela começa a nos levar para o nosso dossiê. Vamos dar mais um passo. Ainda não chegamos. Estou postando no Twitter, Linha Brasília, que sei lá, né, abriu uma pausa aí para ficar reclamando de Bolsonaro, para falar do que está acontecendo no Rio. Aí fez um tweet bem meia boca, esquerdeiro, falando, né, operação, bem de boa, acho que para amolecer o coração, ver se o povo lê o resto. A operação no Rio contra o Comando Vermelho. É sempre triste ver jovens mortos, sejam criminosos ou policiais, mas a ação é apoiada, pois o povo não tolera mais o avanço descontrolado do crime no país. O povo quer trabalhar sem ter que pagar para traficante e viver com medo, né? E quer que o governo tome ação. A controversa ADPF das favelas, que restringiu a ação da PM nas favelas, tornou o Rio de Janeiro um espaço mais seguro para criminosos. E quem promoveu essa ADPF? Quem? Aqui começa a ficar curioso. Instituto Conectas, Instituto Arielle Franco, Redes Maré, Coletivo Papo Reto, ONGs patrocinadas por você sabe quem. Ela coloca a bandeira dos Estados Unidos, que ela quer ser, ela traz os Estados Unidos como uma coisa única, né? Ela não difere, por exemplo, Partido Democrata dos trumpistas.
Segurança Pública poderá definir as eleições de 26, pois é algo que as pessoas se identificam e querem mudanças. A pauta nacionalista de desenvolvimento é, no fundo, a solução de longo prazo para o Brasil. Mas o povo não está nem aí com soberania. O povo quer exército nas ruas e menos crime. E aí, para provar o ponto dela, ela coloca ali o Instituto Papo Reto. Apesar da aprovação do DPF 635, né? A operação aconteceu e tudo mais. Tá aqui, o Instituto Papo Reto atua desde 2019 na construção da DPF 635. Muito tempo. É uma construção. É uma construção. A DPF das favelas só realmente começou a pegar fogo, né? E, segundo Gilmar Mendes, não proibiu. Gilmar Mendes falou que não proibiu a operação da favela, não. Então não proibiu. Se o Gilmar falou, quem falou contando é fake news, independente do que saia na imprensa. Que o homem é a lei. Ele é... Como é o nome? José Bonifácio II, né? Se é Dom Pedro III e José Bonifácio II. Aí tá ali, né? Quem que financia um Instituto Papo Reto? A Ford Foundation e o Soros. Se a polícia ficou proibida de subir na favela, agradeça ao Soros e a Ford Foundation. Aí ela fala, né? Foram de fato as ONGs da esquerda compatível, financiadas pelas fundações do Soros, Ford, etc., quem promoveram a DPF das favelas que restringiu a ação da PM. Mais um exemplo de como as ONGs direcionam as políticas do Brasil. E aqui que a coisa começa a ficar curiosa. Por quê? ONGs. Só que a gente não vai parar nas ONGs, mas a gente ainda tem que falar delas e da DPF das favelas. E eu gosto quando as coisas se cruzam. Estou passando ontem pelo Twitter e eu vi uma longa thread que a Pamela fez e que infelizmente as pessoas não leram até o fim. Mas agora vocês verão comigo, quase toda. Ela deu RT no Gilmar Mendes, tá lá falando da DPF, e ela fala o seguinte: a DPF das favelas, em pauta no Supremo, com base em relatórios apresentados por entidades e ONGs, determinadas por setores do progressismo, enfim, né? Foram patrocinadas pelo SUS e tudo mais. Mas sabe o que é pior de tudo nessa história? Sabe o que é pior de tudo? E já mandou bem. Eu gosto disso quando... Na verdade, ela tinha deixado até talvez um clickbaitzinho já no primeiro tweet. Talvez esse tweet seja até o primeiro. Eu não sabia disso e eu fiquei embasbacado. Em 7 de maio de 2021, Fachin pediu providências à PGR e ao Ministério Público sobre a operação no Jacarezinho, que deixou 25 mortos. Disse haver indícios de execução arbitrária, mas o vídeo usado como base seria, na verdade, de outra operação no Rio Grande do Sul. Opa! Fachin recebeu o material do Najup Luiz Amarrim, grupo jurídico ligado a universidades, e encaminhou à PGR e ao Ministério Público do Rio, mesmo sem checar a veracidade. A CNN apurou que o gabinete de Fachin confirmou o repasse com cautela, mas sem verificar se o vídeo era verdadeiro. Podemos ter uma das decisões mais controversas do Brasil, que causou impactos com base em algo que talvez não foi bem assim, não sei. Vamos aqui ouvir o que dizia a CNN lá atrás. Escute só. E a Procuradoria-Geral de Justiça no Rio de Janeiro informe as providências que serão tomadas a partir de agora. E a gente vai girar com a nossa reportagem para falar então com o Galton Sé. Ele está lá em frente ao Supremo Tribunal Federal e traz os detalhes para a gente dessa notícia, né, Galton? Boa tarde. Boa tarde, Kenzo. Boa tarde a todos que nos assistem. Nesse pedido de providências feito pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal a essas duas instituições, ele faz uma espécie de alerta, por exemplo, ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre a gravidade dessa operação ocorrida lá em Jacarezinho, que vitimou, então, 25 pessoas. Nesse ofício enviado por Fachin, vale destacar um trecho que ele afirma o seguinte, abre aspas, os fatos relatados parecem graves e em um dos vídeos há indícios de atos que, em tese, poderiam configurar execução
execução arbitrária, fecha aspas. Fachin, ele pede para ser mantido informado das providências que vão ser tomadas por essas duas instituições. O que o ministro Edson Fachin vai decidir? Vai decidir se essa operação ocorrida ontem em Jacarezinho descumpriu, portanto, uma determinação tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal que justamente limitava essas operações em comunidades cariocas durante a pandemia da Covid-19. Bom, o ministro ele enviou às duas instituições fotos e vídeos que foram atribuídos à ação no Rio pelo Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Luísa Maim. Para essa entidade, houve, portanto, uma violação da decisão tomada pela Corte no ano passado, que justamente permitia ações somente em casos excepcionais e justificados pelo Ministério Público. Fachin também vai decidir se vai pedir esclarecimentos ao governador carioca, Kenzo. Galton, sobre o vídeo aí que seria de uma operação no Rio Grande do Sul, mas foi atribuída a essa do Rio de Janeiro, o ministro Edson Fachin explicou por que encaminhou material para a PGR e para a Procuradoria do Rio de Janeiro? Chegou a dar essa explicação, Galton? Olha, Kenzo, o gabinete do ministro Edson Fachin não tratou especificamente sobre esse equívoco, mas divulgou ali uma resposta. Vou ler um textinho dessa nota para vocês. É o seguinte, abre aspas, que recebeu o material da entidade e repassou, então, aos órgãos competentes, a PGR e o MP do Rio de Janeiro, inclusive com a cautela de que são fatos relatados e que, em tese, poderiam configurar execução arbitrária e que caberá a esses órgãos avaliarem, inclusive, a veracidade desse conteúdo, fecha aspas. A CNN agora aguarda um posicionamento desse núcleo que enviou esses vídeos e fotos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Kenzo. Só para deixar claro, ó, a decisão do DPF aconteceu antes, sabe? Antes, lá em 2020. Teve apoio das ONGs e tudo mais, que vem construindo isso desde 2019. Aqui está falando, mais especificamente, de providências após a operação do Jacarezinho, que aconteceu em 2021. E uma das denúncias era um vídeo que não era do Rio de Janeiro, era do Rio Grande do Sul. Tá até aqui na chamada, ó. Um dos vídeos usados na solicitação é de execução no Rio Grande do Sul. Então, assim, se teve execução sumária, não foi no Rio. Eu acho que não foi na operação do Jacarezinho. O detalhe é que o vídeo em questão mostrava a execução ocorrida em Santa Maria e em dezembro. A própria Delegacia de Homicídio do Rio Grande do Sul confirmou à CNN que o vídeo circulava desde fevereiro e nada tinha a ver com o Rio de Janeiro. Ela colocou ali antes da CNN, ó. O Ministério enviou às duas instituições fotos e vídeos atribuídos à ação no Rio pelo Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Luísa Maim. Enfim, no entanto, um dos vídeos de execução aconteceu no Rio Grande do Sul e já circulava desde fevereiro, leia mais abaixo. No ofício, o ministro, com base no que viu, nas imagens que recebeu, afirma que em um dos vídeos há indícios de que atos em tese poderiam configurar execução arbitrária. Talvez faltou checar se o vídeo era verdadeiro, né? O fact-check aí falhou. Mas vamos lá. Ou seja, o ministro Supremo abriu uma apuração com base em um vídeo falso, enviado por um núcleo militante universitário, e agora o caso é usado politicamente dentro da DPF das favelas, instrumento que há anos limita a atuação policial nas comunidades. Ela colocou a notícia, ó, a facção criminosa se passa por policiais, invadem casa e executam um homem. Veja um vídeo. Esse é o vídeo. Desde fevereiro já estava rodando. Que aconteceu no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Maria. Tiveram outras matérias à época que contestaram a veracidade do vídeo vinculado por um padrão. Militância travestida de assessoria jurídica, imprensa amplificando sem checar, e um Supremo que reage a vídeos falsos como se fossem fatos, desde que esses vídeos sejam enviados por ongueiros. E tá ali a matéria. Fachin pede esclarecimento sobre a operação no Rio, que deixou 25 mortos. No entanto, um dos vídeos é de uma execução que ocorreu no Rio Grande do Sul e já circulava desde fevereiro. Mergulhando no Najup, vou chamar de Najup a partir de agora, né? Essa entidade aí. Ministro Fachin encaminha a PGR documento que aponta os cumprimentos da decisão do Jacarezinho. Entidade que atua na defesa dos direitos constitucionais apresentou ao Supremo pedir esclarecimentos. Até aqui, ó, Najup. Né? Esse print é do Facebook do Najup. O Najup é um núcleo de assessoria jurídica, né, criado da UFRJ, criado em 2012, inspirado em Luísa Maim, símbolo da resistência negra. O grupo se define como uma instituição universitária militante,
voltada a movimentos sociais, favelas e periferias. Seu lema, um pé na universidade, outro no povo. O Najup é uma entidade jurídica tradicional, não é uma entidade jurídica tradicional, é um coletivo de estudantes e professores que oferece assessoria a movimentos populares e atua em temas como, eu vou ler o primeiro e o quarto e depois eu leio o segundo e terceiro. Primeiro, moradia e ocupações urbanas, MTST, Movimento Sem Teto. 4. Educação popular e formação política em comunidades. Até aí, ok, padrão esquerda. Agora, os itens 2 e 3 chamam muito a atenção. Item 2. Direitos dos manos e violência policial. Que já fica meio assim, né? Só que é quando você lê o terceiro, aí você entende que direito dos manos é esse. Desencarceramento e denúncias contra ações do Estado. Essa pauta de desencarceramento é estranha. Normalmente é sempre para livrar bandido. A ideia de assessoria jurídica popular surgiu nos anos 90 como braço jurídico de movimentos de esquerda dentro das universidades públicas. Desde então, virou um modelo de militância institucionalizada com presença em dezenas de universidades, o FRJ, o UFF, USP, UFBA, UFPR. Esses núcleos se dizem autônomos, mas frequentemente atuam alinhados a pautas ideológicas específicas, principalmente ligadas à esquerda, né, universitária e às ONGs de direito dos manos. Aí tá ali, ó. Senhor Ministro Fachin. Olha o papo reto. Só para falar do papo reto, eu falei dele, né? Porque o papo reto é esse aqui, ó. Eu falei, eu gosto quando as coisas se cruzam. Quando a gringa brasileira que tá na esquerda fala de uma coisa e Pamela que tá na direita fala de outra. Você fala, os dois estão apontando no papo reto. Mas enfim, né? Quem tá ajudando aí o Najup? Papo Reto, Justiça Global, PSB, que é o partido do Molon, que entra com a DPF, Educafro, Defensoria Pública do Rio, Mãe de Manguinhos, enfim. Tá, Instituto Alana, tá ali também, né? Mas vamos lá. O Najup ganhou visibilidade ao Tribunal Supremo na DPF das favelas, questionando as operações, né? Até os dias atuais, os vídeos e fotos enviados ao ministro Fachin, alegando execuções arbitrárias, não foram explicados os motivos pelos quais parte do material usado era falso, né? E ficou por isso mesmo. Do lado de lá, pode-se usar informações falsas, descontextualizadas, para angariar suas vontades perante a justiça. E relembrando, o ministro Fachin encaminhou o material à PGR, ao Ministério Público do Rio, com base em um dossiê no núcleo, mas mandou com cautela. O Najup também atua junto de entidades sindicais como a CONTAG e a CONTRAF. A CONTAG vocês conhecem muito bem, né? Grande CONTAG, que está aí no olho do furacão do escândalo dos aposentados do INSS. Ai, que coisa. Enfim, em processo sobre a reforma agrária, e também o Najup atua junto a partidos como o PT, PSB, o PSOL, PCdoB, o Rede, do Randolph. Acho que o Randolph saiu da Rede, né? A CONTAG, que também está envolvendo um aposentão, né? Enfim. Logo, o Najup é um braço de partidos políticos de esquerda dentro das principais universidades federais do país, sem contar o apoio técnico-jurídico ao MST, MTST, né? Enfim. O Najup, assim como aquelas ONGs, assim como o Papo Reto, também ganhou um apoiozinho aí, né? Da turma da Fundação Ford. Aqui, quando aconteceu isso em 2021, você não ficou sabendo, porque você não viu ninguém da esquerda falando de ataque à soberania nacional, a meter o dedo no não devia e reclamar de Trump, do Trump, o do Biden. Não teve ninguém, né? Porque aqui não tem problema. Quando a Fundação Ford sai em defesa de bandido, aí pode. Aí a esquerda não fala de interferência. Tá ali, o Najup também conta com apoio de ONGs que estão ligadas ao financiamento coletivo de ONGs internacionais, como a Open Society Foundation, a Ford Foundation, a Unicef, muito mais. A Conectas, Mídia Ninja, Instituto Marielle Franco, a Alana, Sou da Paz, também fazem parte desse ecossistema. E tá ali, ó. Nos solidarizamos com a população da cidade do Rio, especialmente com os moradores da favela do Jacarezinho, que assistiram ao meu massacre em ações policiais da história do Rio, com 29 pessoas mortas, sendo um policial em serviço. A Fundação Ford tá muito triste, muito triste. Bandido não pode morrer, não.
O Najup também batalha por causas como a proibição da revista íntima a mulheres visitantes dentro do sistema prisional. É meio complicado isso, né? Você sabe como é no Brasil, tem muita gente aí mal intencionada, que quer levar umas coisinhas escondidas. Em 13 de novembro de 2024, foi iniciado no Supremo o julgamento da DPF 635. Com o amigo da corte, né, o Najup, Amicus Curiae, a advogada Fernanda Vieira defendeu a desmilitarização das polícias. Só melhora. Vamos aqui ouvir. Boa noite, ministro-presidente, a quem eu estendo a todos os outros ministros e presentes. Eu gostaria de começar aqui com um provérbio iorubá que eu gosto muitíssimo. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que jogou hoje. Eu acho que é um provérbio belíssimo, porque nos obriga a pensar que no presente ele está marcado de permanências, marcado de memórias do passado. Pensar o papel dessa DPF, que vem discutindo o debate sobre segurança pública, é recuperar um passado, e eu nem vou tão longe assim, né? Um passado que, da ditadura empresarial militar, onde a autonomização das forças de segurança gestaram enorme memória trágica de mortes cotidianas. E a gente não fala só de militantes políticos, mas fala de um processo de controle social, penal, sobre as favelas, sobre a classe trabalhadora mais precarizada. Quando a gente recupera os anais da Constituinte sobre esse tema, a gente percebe que os debates que eram travados na Constituinte era de que havia uma necessidade de se pensar um modelo de segurança que não nos fizesse viver as mesmas memórias da ditadura empresarial militar, aquele desejo autoritário que marca a sociedade brasileira desde sempre. Tanto é assim que se garantiu na Constituição que houvesse uma subordinação das forças policiais, né, ao poder político. O desafio que se coloca no presente é que, além de termos forças policiais que vêm cotidianamente e constantemente buscando a sua autonomização de qualquer projeto político democrático sobre a segurança, é que no Rio de Janeiro nós também temos um poder político que aposta na autonomização das forças de segurança. E pensar essa autonomização é pensar os impactos que isso gesta na democracia. E não sou eu que digo isso, né? Diante das várias tentativas de forças policiais de alterarem a Constituição para garantir as suas autonomias, a 7ª Câmara, né, do Ministério Público Federal de Coordenação e Revisão lançou uma nota técnica, número 4, que eu cito um trecho pequeno. Tal proposta levaria à criação de um perigoso rompimento do equilíbrio entre órgãos de poder, conferindo poderes exacerbados a um braço armado do Estado, com previsíveis consequências nefastas ao próprio Estado democrático de direito e aos direitos fundamentais dos cidadãos. Em 8 de janeiro, nós vimos o quão nefasto pode ser para a democracia essa autonomia do braço armado. Mas para as famílias negras que estão aqui, para a juventude negra do nosso país, para a classe trabalhadora precarizada que está na favela, para a juventude negra precarizada da favela, o quadro nefasto de uma autonomia é vivenciado cotidianamente. A rede de observatórios de segurança, que lançou esse ano um relatório da sua pesquisa feita no ano passado, Pele e Alvo, a bala não erra o corpo negro, nos revela que o ano passado, em 8 estados, a cada 4 horas, um jovem negro era assassinado. Eu quero dizer que a gente já está aqui há 4 horas. O que a DPF está discutindo é democracia. O que a DPF está discutindo é um modelo de segurança que não represente a omissão do controle externo que hoje o Ministério Público vem tendo no Rio de Janeiro, silenciando diante da barbarização e do descontrole das forças policiais que não se sujeitam a nenhum controle político. Eu gostaria de encerrar muito em homenagem às mães, essas mulheres que perdem os seus filhos, mas ainda mantêm uma força incrível na luta por justiça. E queria trazer aqui um poema, né, da Conceição Evaristo, porque fala da... Antigos sabem, veio lavrada a partir de corpos e sangue da juventude negra. Não se fala em democracia se essa democracia significa o silenciamento da dor de mães negras que não têm o direito ao luto, como nos lembra, né, a Butler quando fala em quadros de guerra em que há corpos de não seres cuja morte não tem significado. Por isso o Najup vem aqui também requerer a totalidade das proposições trazidas pelo arguente para que a gente possa ter um monitoramento, né, por parte do STF, mas também um monitoramento que traga a presença dessas famílias que estão vivendo cotidianamente, né, a morte dos seus parentes. Em nome da democracia. Doutora Marlene Santos Alves. Sinto o drama, né? Ela até colocou ali o trecho certinho, que assim, a ação é fruto da mobilização de movimento de favela, mães familiares vítimas de violência do Estado, militância no campo de direitos humanos, que há anos reivindicam políticas de segurança pública, menos letais, e a desmilitarização das polícias. Rede da Maré e Conectas apoiando o Najup com a importação de pautas como o Black Lives Matter, né? Que foi em 21 de maio de 2021. Esse Rede da Maré, eu tenho quase certeza também que está envolvido na época do Não Vai Ter Copa. Quase, eu tenho essa certeza, não estou 100% certo. O Conectas... Deixa eu dar uma pausa aqui para dar uma olhada. Pronto, o Conectas também apoia essa galera,
tá envolvido no golpe internacional contra Bolsonaro, né? A turma que foi em busca do apoio da CIA lá em 2022, né? Entidades terão encontro com parlamentares Estados Unidos para tratar de risco de golpe no Brasil, que foi sendo construído desde o início do ano. Aí tá aqui, ó. Conectas, artigo 19, né? Toda a turminha lá, Beautiful People, junto com o Washington Brasil Office. Mas vamos voltar. O Najup, né, também defende o desencarceramento. Tá aqui, ó. 6º encontro da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. A gente já comentou isso ali até antes. Aí segue. Sobre a mega operação, o Najup já se manifestou intitulando o evento como uma chacina, né? Você já sabe, é o padrão. Aí que ficam algumas coisas curiosas. Sabe aquele papo reto que a Gringa Brazilian comentou, que já apareceu aqui em alguns momentos? O papo reto reaparece mais uma vez. Vou botar no dossiê hoje, papo reto. Papo reto, botar no dossiê vídeo hoje. A Pamela colocou aqui um stories do nosso grande Marcinho VP, pai do Oruan. E a postagem do Marcinho VP... Mas não foi ele que fez não, viu, gente? Ele tem uma assessoria. Tem aqui, ó, Perifa Connection, Instituto Papo Reto e Raul Santiago. Ela fala, ó, relembrem em um dos institutos que assinaram a DPF, junto ao Najup, Instituto Papo Reto, além do blog Perifa Connection e Raul Santiago. Esse histórico é do Instagram administrado pela equipe do Marcinho VP. Aí você vê, né? Marcinho VP, pai do Oruan, Instituto Papo Reto. Ciro Darlan, que é advogado de Oruan e também vice-presidente da ABLC, promovida pela CUFA, né? Ele disse assim, academia, blá, 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 marcou presidência por favela, promovida pela CUFA. Aí mostra lá. Como toda essa turma está sempre se articulando, trabalhando junto, etc. e tudo mais. Aí, ela relembra, isso aqui a gente comentou em vídeo, nem coloquei aqui na sequência, que a ministra de Direitos Humanos, junto com a outra lá, acho da mulher, que é Macaé, o nome dela, foi a Aniele, a Macaé e a Benedita foram lá. E quem organizou lá para elas subirem lá o morro, ver as vítimas da sociedade, foi a turma da CUFA. A mesma CUFA que no dia seguinte a mega operação do Rio recepcionou a ministra Lélia Franco, a Macaé Evarista, as deputadas federais Benedita da Silva, Gendira Fegali e os deputados federais Tarcísio Mottoni de Paula, para abraçar o discurso também de que o Estado do Rio promoveu uma chacina. Essa mesma CUFA recebe um apoio internacional gigante, incluindo o reconhecimento das metas globalistas da ONU. Vê, todo um aparato, né? Toda essa estrutura recebe visibilidade, legitimação, dinheiro internacional, tem apoio da Globo, né? Você vê que no momento que já está aqui a quantidade de personagens diferentes que já apareceram, você pode não entender nada. Você pode ter gravado 5% de tudo que foi dito até o momento. Mas eu estou dentro do seu cérebro, tá assim, ó, peraí. Tá, na minha cabeça tá claro que em algum momento, alguma ação que contribuiu para a turma do Direito dos Humanos contou com a presença de diversos grupos e entidades diferentes aqui no fim, bate até em gente aliada da Globo. É mais ou menos por aí. Aí ela também mostra que a CUFA trabalha em parceria com a Brasil Foundation, a maior captadora de recursos internacionais para ONGs brasileiras. E aqui é que a coisa começa a ficar mais interessante. E o filme não está nem perto de terminar. Doadores globais da Brasil Foundation. E você vê que, direta ou indiretamente, porque eu acredito o seguinte, né? Se você ajuda determinado grupo, que você sabe que esse determinado grupo dá voz a políticas públicas e agendas que você considera nocivas para a sociedade, cara, você está jogando no time errado. Você não está fazendo, né, o dever de casa. Aí você vê, né? Quem ajuda nas doações, por exemplo, o Brasil Foundation. Eu acho que você deveria ter noção para que você está doando, né? Porque às vezes você pode estar ajudando grupos perigosos, ou perigosos não, complicados. Você tem aqui a nossa grande Ambipar, uma das maiores doadoras, logo no início. A Ambipar que tá demais, viu? Notícias sensacionais sobre a Ambipar. Aí você vai descendo aqui, teve outro nome que eu achei curioso, tem muito nome de gente, de gente estrangeira, né? Doando. Cadê? Aqui, ó. Alexandre Betâmio. Lembra do banqueiro que deu um almoçozinho de tio Tarcísio, o cadeirudo? Ah, Betâmio.
Rapaz, que coisa, viu? Aí você tem o BTG. Deixa eu lembrar aqui dos que eu vi, porque eu não grifei nada. Foi na hora lá do vídeo eu risco. Aí você tem a Bradesco, Bloomberg, né? Tá. Eu acho que vai aparecer aqui. Deixa eu ver. Armínio Fraga. Amigo de vocês conhecem, né? E aqui tem um nome que me pegou. Vou até fazer uma seta maior. Thales Gomes, da G4 Educação, que é o brabo, fala, acontece, grita. Fala aí de como é que o patrão tem que fazer. Que o patrão não tem que contratar petista, não. O petista não trabalha. Aí ele é o brabo. Mas Thales, tu tá doando, cara. Pra quem no final do dia tá te ferrando. Então assim, você vê que no final do dia essa galera é muito gogó e pouco conhecimento. Adora lacrar, network, marketing multinível, vendendo curso. Até eu fico rico, mas eu não gosto de vender curso. Que eu me sinto, né, eu não me sinto bem. Vou falar só isso. Sabe, pra você ver essas coisas, velho, é surreal. E eu duvido que ele tenha a mínima noção de como o dinheiro dele, no final do dia, acaba por ajudar grupos e promover agendas. E no final do dia tá lá o advogado do Oruan, meu filho. Trabalhando todo mundo em parceria, sabe? É esse o Brasil? Presta atenção aí, pô, tá me dando dinheiro. Enfim, tem mais uma galera aí. Acho que tinha mais um nome que me pegou, que eu não acho que tá no outro. Mas vamos lá, vamos continuar. Ah, tinha até dado um zoom aqui pra ficar a tela um pouco maior, nem lembrava. Enfim, quem mais também, né, ajuda esse grupo? Alceide, tava lá, mas o Alceide deixou de receber dinheiro, né? Então em breve não vai estar mais lá, ou talvez eles deixem, né, pra mostrar que um dia nós já recebemos dinheiro da Alceide. Tu consegue imaginar que um grupo que recebe dinheiro da Alceide merece o teu dinheiro? Que trabalha em prol de alguma coisa boa? Thales Gomes. Pense na sua vida, campeão. Aí tem a Bloomberg como um grupo, né? A B3. Você já viu ali, ó. Bloomberg, Bradesco, BTG e B3. A nossa amada Bolsa de Valores. Aí agora você já começa a ver assim que, direto ou indiretamente, bom, se bem que acho que até diretamente, né? Já que a Carbono Oculto foi uma operação que mirava o PCC e bateu na porta da Farinha Lima. Então assim, não é falando nada, mas olha como o sistema financeiro brasileiro não consegue enxergar que ele apoia medidas que não são bacanas. Ou talvez grupos que não estão bem situados e não estão talvez raciocinando tão bem, né, nas coisas que eles fazem, seus parceiros. Aí você vai olhar Brasil Foundation. Aqui tem mais nomes curiosos. Deixa eu dar pausa aqui, porque teve uma coisa que ficou na minha cabeça e não quero ser injusto. Eu não estou sendo justo, não estava doido. Sabe quem tá no board desse grupo? Sabe quem? Olha aqui embaixo, ó. Thomas A. Shannon Jr. Sabe quem é? É o ex-embaixador dos Estados Unidos do Brasil que ajudou no golpe de Estado contra Bolsonaro. Aquele que falou com o Mourão. Que coisa, né? Tu vê como as coisas são meio complicadas? Tu vê quem indiretamente ajuda a promover agendas muito complicadas. E aí se tu vê que um cara desse, indicado pelo Obama, né, tá no conselho de um grupo desse e esse grupo já recebeu de dar o Alceide, tu se pergunta, né? E aí, velho? E aí, amiguinho? Só que não para por aí. Você vai ter aqui nesse amável conselho o Daniel Vorcaro do Banco Master. Eu vou pular o nome para deixar para depois. A Pamela, ela destaca o Gilberto Gil. Deixa eu ver aqui, ó. O Alexandre Betâmio, né? Ele também tá no board. Doador também. Adoro ele. Adoro o banqueiro. Deixa eu ver aqui. Então, tinha mais um. Tinha mais dois. Um eu já sei ali. Mas enfim. Olha esse nome aqui, ó. Olha esse nome. O amigo do Deltan Dallagnol. Eduardo Mufarege. Sabe que é Eduardo Mufarege? Fundador do Renova BR. Ah, rapaz. Que coisa, viu? Esse Brasil brasileiro. E aí você vê, nessa turma faz jantares para promover mil uma coisa. Tá ali, ó. Jantar de gala. 7º jantar de gala. A Ambipar tá ajudando. A Ambipar tá sem dinheiro agora para ajudar, né? Em jantares.
Mas tá ali, ó. Sabe qual é o tema desse jantar na época? Promover oportunidades econômicas, educação de qualidade e justiça socioambiental. Mas não faço a mínima ideia o que seria isso, né? Justiça socioambiental. Esse é racismo ecológico. Parceiros, né? A Forbes, PTG também tá lá. Então, assim, ó, no final do dia, quando a gente fala de sistema, é o que eu tava batendo até outro dia, o que é o sistema? O sistema é um conglomerado de coisas, né? É como se fosse, sei lá, uma casa não tem o quarto onde você dorme, o banheiro onde você elimina substâncias, a cozinha que você faz sua comida, a sala onde você se diverte, tem vários setores. Então você tem o braço de propaganda, que é a imprensa, você tem o braço financeiro, que é a Faria Lima, os bancos, você tem o braço... o braço do poder, você vai ter alguns nomes, algumas pessoas que você vê que realmente são líderes oligarcas que tomam decisões. Aí você tem o braço do jurídico, você vai ter um braço internacional, você vai ter o braço dos campeões nacionais, que não necessariamente é o braço financeiro, é diferente, porque o povo que consegue são as empresas no dia a dia. E, por exemplo, se o mercado financeiro ele depende do dinheiro, ele dita muita coisa através do dinheiro. Tem empresas que talvez não estão tão dependentes do dinheiro, dos bancos, de empréstimo e tudo mais, mas para elas poderem comprar e vender, muitas vezes elas compram e vendem para empresas maiores, que quem dita esses mercados são grandes campeões nacionais. Então, ou você se adapta às regras dos campeões nacionais, ou você não vai sobreviver. Faria Lima, chegando em peso, né? Vai rolar outro jantar agora em 2025. Quem vai estar lá? Annelisa Setúbal, olha Itaú aí, gente. Casada com Paulo Setúbal, né? Um dos donos do banco. Aí mostra mais apoiadores, né? Quem transforma junto. A Brasil Foundation é uma instituição muito séria, muito competente. Já vem há anos comprovando a sua competência, demonstrando resultados. Quando eu me deparei com a Brasil Foundation, eu decidi apoiar, colocar as marcas, nosso nome, contribuir com o tempo, contribuir com recursos, porque é uma instituição que ajuda várias instituições em vários aspectos de uma maneira muito profissional. Parabéns aí, Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master. Em resumo, esse ecossistema entre a filantropia que retroalimenta ONGs para que ONGs criem lobby sobre leis no Congresso, né, no Supremo, é financiado por bancos brasileiros e internacionais. O sistema de liberais progressistas que mina a democracia brasileira por dentro. Essas mesmas ONGs, esses mesmos bancos, essa mesma justiça querem impor as suas escolhas. E aí eu fecho esse bloco para falar rápido sobre a direita das coisas com essa daqui, ó. A conversa fora de agenda de Lula com André Esteves. 2 semanas atrás, Lula recebeu o banqueiro André Esteves para uma conversa de 2 horas fora da agenda no Palácio da Alvorada. Aí eu te pergunto, pra quê? Pra falar o quê? O que é que o presidente do país tem pra falar com um banqueiro em específico? Não tem como você tomar uma posição antissistema no Brasil se você não tiver contra Faria Lima, contra banqueiro, sabe? Isso daqui é o que nos anos, sei lá, 60, 50, 70, 80... Aquela esquerda que não se tornou a esquerda permitida, o Lula é a esquerda permitida, hoje para mim tá muito claro isso na cabeça, mas chamar não a alta burguesia. Pô, chama isso daqui. Aí depois o Olavo de Carvalho deu um novo nome, chamou de metacapitalista, né? Ou se chama de campeão nacional. É aquela galera que trabalha assim, ó, lado a lado para salvar o Estado Democrático de Direito. Nada é aleatório. Os grupos, as conexões vão se repetindo, sabe? Você vê um negócio concêntrico, né? E tá todo mundo, quando não tá concêntrico, tem algum tipo de interseção, né? Assim, se conecta em algum ponto. Esse é o Brasil. Tu acha que o estado das coisas, neste presente momento, é por conta do quê? É só por conta do PT? É só o PT? Eu acho injusto a gente colocar toda a culpa no PT. Até porque o PT chegou na presidência com apoio de muita gente, inclusive da Globo, né? É doação de campanha, é gente que valida, era eventinho... a foto, inclusive, que o Lauro Jardim utiliza aqui para ilustrar, é um evento do Grupo Esfera, que tá Dedé, Lula, rapaz, aquele cara que era do Pão de Açúcar, Abílio Diniz e o João Camargo. O João Camargo tá na CNN, que é o fundador do Grupo Esfera. Então, assim, não dá para colocar só a culpa no Lula. Não dá para colocar só a culpa no Lula. A gente quer realmente mudar o Brasil... A gente tem que se afastar dessa galera. Vai pra lá, a gente vem pra cá. Os brasileiros verdadeiramente interessados. Falando do consórcio, que é parte deste problema, você vê isso daqui, né?
Isso colocou 3 matérias. Uma de 5 de novembro de 2024, a outra de 20 de fevereiro de 2025 e a outra de 2 de novembro de 2025, ou seja, ontem. Aí começa. Pastor rebelde desafia clã Bolsonaro. Pastor Antônio de Paula expõe insatisfação de religiosos com a liderança do ex-presidente. Aí já vai. Ex-bolsonarista, deputado diz que anticristo será de direita. Antônio de Paula mostra como criticar teologicamente o uso da fé pela direita política. Aí vem ontem. A operação no Rio consolida Antônio como adversário do bolsonarismo gospel. Como levar a sério algo assim, né? Essa é a imprensa. E sabe porque eu comecei esse tópico com isso daqui? Porque, sei lá, são mais de 6 anos reclamando da imprensa. Mostra uma coisa, mostra a outra. E ninguém da imprensa do lado de lá reclama de muita coisa não, sabe? Mas até reclama, mas não é muitas assim críticas diretas à pessoa, né? Fala, você está me perseguindo e tudo mais. Normalmente quem se joga no chão e se vitimiza quando é criticado e fala que é ataque são jornalistas da direita. A gente vai chegar lá. Antes, estou passando ontem no Twitter e aquela postagem do Alan dos Panos, perfil ligado ao MBL, defensor das piores coisas do mundo, torce até pela morte de Bolsonaro. A gente já comentou sobre isso, eu acho que foi em abril que teve a manifestação até de que o Bolsonaro participou. Foi naquele contexto. Aí vem o Rafael Lima, do Ideias Radicais, libertário, filiado ao Partido Novo, candidato a vereador em São Paulo em 2024, não venceu, né? Ou seja, ele é uma liderança, né? Um cara de destaque, youtuber, fala em nome do Partido Novo. E ele fala o seguinte, eu falei que ia ter represália, mas tem gente que insiste que o sistema de patrulha e represália do Carlos não existe. Pronto. Existe sim um gabinete do ódio. O Rafael Lima, né, como representante do Partido Novo, quer me criminalizar. Sou um bandido. Represálias. Assim, a menina fala, bate, alopra, dá entrevista, faz várias postagens, history, mas você não pode rebater. Você tem que ficar calado. Você tem que apanhar calado, porque se você não apanhar calado, você é bandido. Isso é o Partido Novo. Sabe quantas pessoas da direita vão me defender? Nenhuma. Só a turma do quinto é lá, mas nem precisa. Ninguém vai. Ninguém vai porque ninguém liga. Todos esses seres iluminados da direita, que por anos eu tô aqui, né, nos dossiês, lembrando as maldades que fizeram, as buscas e apreensões, ninguém vai abrir a boca. Ninguém vai abrir a boca. Não importa quantos dossiês eu já fiz, falando, sei lá, casos e ataques que fizeram contra a Bárbara, que fizeram contra Alan dos Santos, que fizeram contra, sei lá, todas as pessoas, gente até que eu não gosto, mas que eu falo, cara, eu não gosto do Otávio Facuri por diversas razões, inclusive coisas que o Roberto Jefferson contra mim, mas ainda assim vou defendê-lo. Ninguém vai falar nada. Porque isso é a direita brasileira. Sabe por quê? Eu gastei $13 pra ter isso daqui, ó. Agora é oficial, ó. Todo mundo na coleirinha do Deltan. É o pet do Deltan. Ninguém vai falar porque é o pet do Deltan. Não pode falar mal do Rafael Lima. Quero ver a galera aí que eu já defendi 1001 vezes. De tese de gabinete do ódio. Vá, meus compatriotas. Vocês não vão falar nada. Porque vocês não ligam. Vocês só ligam se tá chegando a Superchat e Pix. E que eu sou safado do Guiné, por quê? Porque eu não rezo a cartilhinha de vocês. Eu não quero ser político, eu tô cagando. Aí tá ali, mas continua na posição de que Campoelo está certa e que para ela sair para falar isso é porque a revolta é total e correta. Pronto. É assim que as coisas funcionam no Brasil. Não envolve ela, não envolve nada, e assim a revolta é total e tudo mais. Cara, é surreal. Isso porque o Carlos tá aí, passando a semana defendendo a candidatura da Carol de Tony. Ele, Eduardo Bolsonaro. Cara, o Bolsonaro também tinha dito isso. Aí, gente, olha que curioso. É o que eu falo, né? Não é crítica, não é ataque, né? Aqui, ó. O jornalista da Revista Oeste, Edilson Salgueiro, aquele
que fez uma matéria tendenciosa sobre Eduardo Bolsonaro, que o próprio Eduardo rebateu e falou que há meses eu vi comentando que a minha decisão política não depende do Tarcísio. Aí ontem eu abri a matéria, mostrei na íntegra no vídeo e mostrei que o Edilson Salgueiro, ele não colocou o lado do Carlos Bolsonaro. Curiosamente, ele não colocou o lado do Carlos Bolsonaro. Aí uma pessoa chamada Mauro Larrisson Siqueira Souza deixa o comentário seguinte: jornalista desonesto, cadê a visão de Carlos Bolsonaro? Verdade, verdade, seu merda vagabundo desonesto. Aí o cara fala assim: olha, Kim Paim, um dos seus vídeos com ilações grosseiras sobre mim inflamou esse tipo de gente. Você sabe que está fazendo assim como seus colegas. Quais colegas? Quais colegas? Quem são os meus colegas? Porque aqui eu cito por nome. Você é uma cadelinha do Jairo Leal. Isso eu não vou xingar não, porque tem dinheiro para me processar. Mande Jairo Leal tomar naquele lugar, que é o verdadeiro dono da Revista Oeste. Tenho medo dele não. Não vou baixar a cabeça pra ninguém daí. Eu não devo respeito a ninguém da Revista Oeste. Zero pra quê? O que é que vocês fizeram por mim? Nada. Só porque... Direita? Você é mentiroso, cara. Você tá sofrendo isso porque você é mentiroso. Porque você fez 2 matérias pífias em sequência. É por isso. Não vai querer baixar a cabecinha pra você. Revista, tô nem aí. Me cancela aí, vai. Publica aí lá a matéria. Manda lá na Paula Renca ficar dando indireta lá no Twitter. Ai, estou atacando a revista. Nós aqui passando anos falando. Tô nem aí, cara. É mentira, a matéria é mentirosa. Vai, corrige a matéria. Porque o que eu faço aqui é isso, sem olhar quem. Matéria da Globo, matéria da direita. E quando eu tiver errado, você pega, aponta no meu vídeo que tá errado. Aqui o que eu falo eu mostro. Você pega o que eu falei que tá errado, você vai e mostra. Você fala, ó, aqui tá errado. Fala, o que tá errado? Que é a matéria que eu mostrei da Globo? Ah, beleza, realmente a Globo tá errada. Pra você te falar. Aí, pra ficar mais curioso, o jornalista da Revista Oeste, eu não sei, ele colocou ali um valor, que é o salário da Vanessa. A Vanessa é uma pessoa que nunca escondeu que é assessora parlamentar. Nunca escondeu. Muita gente até sabe disso daí. E colocou lá, né, R$6.417. Olha a postagem da Vanessa. Ela só colocou prints, né, prints, ela não forjou nada, mostrando, ó, de acordo com Edilson Salgueiro, da Revista Oeste, esta articuladora da direita em Santa Catarina, a responsável pelo acordo inicial em lançar Carol de Tony, candidato ao Senado, não Bolsonaro, né, bem óbvio, articuladora da direita. E Edilson Salgueiro colocou isso, aí eu me pergunto, vem cá, a opinião dela não vale porque ela é assessora? É isso que você tá falando? É Edilson? Então, pessoas que são assessores não podem opinar? A opinião dela tem preço? É assim que o grande jornalista da Revista Oeste trata a Vanessa? Não seria melhor, Edilson, você refutá-la na lógica, com informações, com fatos? Na carteirada, no argumento de autoridade? E o mesmo Edilson Salgueiro, que já tinha publicado aquela nota contra o Eduardo Bolsonaro, agora vem com essa. É amiguinho do Silvio Grimaldo. Silvio Grimaldo, nosso Tobias Panqueca. Um mentiroso compulsivo, como a gente mostrou, por exemplo, ontem, e sua mudança de tom. Isso aqui foi antes de eu mostrar, né, o quão mentiroso o Silvio Grimaldo é, né? Edilson Salgueiro. Aí tá ali, ó, Silvio tem as mesmas informações. Seu trabalho é primoroso porque se ampara mais em fato do que pitaco. Parabéns. Silvio Grimaldo, Tobias Panqueca, trabalha com fatos. Se joga no chão agora, vai. Pede pra toda a tua turminha falar que eu estou atacando a Revista Oeste. Vá, amplifica aí. Usa da desinformação, porque todo mundo vai comprar, eu sei como é que funciona, e eu vou ficar aqui. E vida que segue. Quem me conhece vai vir ouvir o que eu falei, vai comparar se vai condizer o que vocês vão falar. Eu sei como é que funciona o joguinho de vocês. E pode mandar o Jairo Léo se lascar. 3 anos, Bolsonaro sofrendo todo tipo de perseguição, preso, censurado, 0 defesa e posicionamento da Campanholo. Não sei se foi 0. Eu acho que ela deve ter comentado alguma coisa. Eu realmente acho. Agora não deixa de ser curioso, né? Que no meio da treta, tá lá no Pânico. Ontem, o Poder 360 publicou a matéria. Parece até que foi da Edilson Salgueiro a matéria. Porque só tem um lado. Só tem um lado. A matéria é para mostrar como Eduardo
está atacando seus aliados. Dos Estados Unidos, o Eduardo se isola e vira marqueteiro de Lula. Olha só isso, viu? Deputado protagonizou discussões com Valdemar, Ciro, Tarcísio, tarifaço fortaleceu popularidade do petista. Eu pergunto, vem cá, por que o Poder 360 escondeu tudo que as pessoas falaram antes do Eduardo responder? Por que o Eduardo falou o que falou do Marcos Pontes? Por que ele falou o que ele falou da Tereza Cristina? Quem foi que bateu primeiro? Isso não importa, não? E esse comentário que ele fez em relação ao Niga foi pelo quê mesmo? O que aconteceu aquele episódio da Baianinha? E com o Ratinho Júnior? Foi o quê? Será que foi aquele evento lá da BTG? E o que o Ratinho falou de Bolsonaro? E com o Valdemar? Foi o quê? Quem foi que começou? Foi o Eduardo? Isso aqui é jornalismo? Cara, é meio estranho, né? Se defender virou crime. Tem que apanhar calado. Existe um movimento orquestrado de destruição de qualquer Bolsonaro. E, assim, olhando daqui, eu até poderia falar isso para Eduardo também diretamente, mas eu acho que os Bolsonaros, né, boto no plural, todos, eles deveriam estar um pouco mais atentos sobre isso, porque eu venho observando desde ano passado, né, todo esse processo aí de desgaste e vem crescendo, cada vez mais pessoas, e vão comprando várias teses, várias narrativas, deixar de lado, né, aquela coisa, não, deixar disso. Eu leio muito comentário para ver como está o clima na sociedade, e os comentários estão cada vez, né, mais agressivos contra vocês. Aí o Paulo Figueiredo até escreve isso daqui, eu acho que rebatendo o Poder 360, não precisa ter mais do que 3 neurônios para questionar. Se Eduardo Bolsonaro é o camisa 10 ou o maior cabo eleitoral do Lula, por que o PT, o sistema, estão desesperados para caçá-lo, torná-lo inelegível, prendê-lo e reverter todas as suas ações nos Estados Unidos? Deixa de ser mané, velho. Aí sabe quem que aparece para corroborar com o Poder 360? O amigo do Edilson Salgueiro, Silvio Grimaldo, que trabalha com fatos, não pitacos. A popularidade do Lula estava quedando no chão, começou a subir depois que ele capitalizou em cima das consequências das ações do Eduardo e do baixinho da Kaiser dos Estados Unidos. O resto é isso daí mesmo. Desde que ele foi para os Estados Unidos, detonou um a um os vários aliados do seu pai. Realmente. Se o Tobias Panqueca, você vê, né? Se você desejar, se você falar qualquer coisa dele, você falar, você tá matando seu pai, o Tobias Panqueca vai ficar calado. Ele não é homem para defender o próprio pai. Ele não é homem para defender o próprio pai e se autodefender, né? Quando fala que tá contra a própria família. Ele não é homem para isso. Porque é esse tipo de comportamento que ele prega para Eduardo, né? Esse é o Tobias Panqueca. Por outro lado, o Dom tá relembrando ali, né? Carlos Bolsonaro é um herói nacional. Por isso é que tentam destruí-lo. Já o Mário Frias... Carlos Bolsonaro fez infinitamente mais pelo Brasil do que grande parte desses críticos profissionais que vivem de lacrar atrás de um teclado. É fácil posar de moralista sentado no sofá. Difícil é colocar o rosto, o nome, a família, pagar o preço real da linha de frente dessa guerra simétrica contra o sistema. A maioria desses comentaristas e blogueiros que hoje atacam nunca sacrificou absolutamente nada. Nunca arriscou um cargo, uma eleição, um relacionamento, uma noite de sono, mas lucram alto, com sangue, com exposição, com a coragem de quem realmente lutou. Papagaios de ocasião. Falam, opinam, acusam, mas nunca moveram um dedo pelo país. Quem conhece a história recente do Brasil sabe exatamente quem carregou o peso da verdade e sabe que Carlos não precisa provar nada para essa gente. Carlos até escreveu ontem também, né? Jair permanece em silêncio forçado. Não é o silêncio de quem não quer falar, é o silêncio imposto a quem ousou despertar uma nação. Mantém-no isolado, preso ilegalmente, afastado do povo que o ergueu, uma engrenagem fria, cuidadosamente planejada, nada disso é acaso. É roteiro, é orquestra. O Brasil afunda num regime que muitos fingem não ver para se colocarem no jogo, assassinando cruelmente quem os fez chegar até aqui. O silêncio em torno de Bolsonaro é o silêncio cúmplice. E seguir calado é aceitar a ditadura para se colocar oportunamente na farsa democrática que o Brasil virou. Ser conveniente com isso é pior do que ser oposição. Porque o último presidente de fato deste país, aquele que abriu o caminho para todos os que hoje postam de independentes, foi justamente o que agora, né, tentam apagar sua vida e sua história. O vídeo de hoje vai ser um pouco atrasado, mas eu tive aqui uma ideia. Queria mostrar uma coisa para vocês. Espera aí.
Vê só isso aqui. Eu tava lendo um comentário, né, ontem. O jornal Razão, o mesmo que entrevistou, né, a Campagnolo, colocou aí, vai dando destaque na situação. Aí eu fui dar uma olhada nos comentários, né? Catarinense, voto catarinense. Sou direita, não voto no Carlos. Sou de direita, mas aqui em Santa Catarina não precisamos do Carlos. Eu voto na direita e fui eleitora de Bolsonaro, mas discordo completamente do Carlos. Isso aqui só mostra que Carlos Bolsonaro não é digno de representar os catarinenses. Na primeira oportunidade, ele acusa uma pessoa que sempre foi leal a ele. Assim, ó, se o Carlos Bolsonaro estiver assistindo aqui, eu te falo assim, ó, Carlos, tu tá conseguindo compreender que tu só rebateu um ataque, tu só fez falar que é mentira o que ela tá falando. Tu só fez isso e nada mais. E tu tá sendo pintado como o grande vilão? Tu tá entendendo que estão te pintando como se tu tivesse começado uma guerra? Por isso que eu falo assim, ó, os Bolsonaros, no plural, e os seus aliados, tipo Mário Frias, considero Felipe Barros e mais outros deputados, ou vocês realmente começam a fazer esse trabalho de falar o que está acontecendo, ou não vai. Porque acho que vocês também já perceberam que não tem mais ninguém dessas imprensas aí, desses grandes portais com vocês. Os grandes portais estão com o Partido Novo. E esse tipo de pensamento do Saulo, ele vai aparecer ao longo do tempo como se você fosse o vilão. Como se você tivesse atacado, do nada, do nada. A menina estava quietinha, tua grande lá, tu só falou que é mentira e pronto. Na primeira oportunidade, você acusa uma pessoa. Uma pessoa que está te acusando, tu só fez rebater. Tu tá entendendo isso? Tu tá entendendo o nível de desinformação? E essas pessoas são pessoas de direita. Se nada for feito, como não vem sendo feito ao longo dos meses, cada vez mais, mês após mês, né? É o que está acontecendo desde o ano passado. Você vai ter cada vez mais comentários nessa linha. Torço pela briga. Chega a ser ridículo para Santa Catarina essa discussão idiota, né? Eu votei em Carol de Tone, mesmo que ela tenha que mudar de partido. Estamos contigo, Ana Campagnolo. Minha primeira opção é Carol de Tone. Ana Campagnolo e Carol de Tone possuem história política e merecem respeito. É como se você não tivesse respeito por elas, Carlos. Você passou a semana defendendo a Carol como senadora, mas você não tem respeito por ela. Essa é a narrativa que está sendo vendida. Sou conservador e apoio o Campagnolo. Pronto, agora a Campagnolo já vai pro Senado. O que é que dá pra ver, né? Enfim. Quem mais? Aqui alguém, uma galera... Vamos voltar. Carlos apertou simpatia pelo seu pai. Poucos vão votar em você. Fica a dica. Enfim, né? Temos gratidão pro seu pai, não por você. Cara, Bolsonaro acho que pode colocar herança política no nosso estado. Essa é a diferença. Vou de Detone Gilson Marques. Gilson Marques do Partido Novo. Voto no Bolsonaro quando estiver certo, mas não voto no Carlos, que o Camarões Catarinense também não, né? Por alguns motivos. Cada outro estado não conhece o do povo, temos outros candidatos da direita capacitados inatos. Bolsonaro quer blindar a família dele e aqui não é curral de votos. Tá vendo aí, né, Carlos? Parabéns. Aí um que vota em tu, mas é minoria. Isso nos comentários. Ainda existe tempo para rever os propósitos dessa escolha. Como catarinense nato, percebo que meus conterrâneos emburreceram de 2018 para cá. Eu acho que talvez esse cara que seja o burrinho da história, que não tá percebendo o que tá acontecendo. Santa Catarina não precisa do bolsonarismo. Ser de direita não precisa ser necessariamente bolsonarista. Bom demais. Aí tá aqui, ó. No celular, esse comentário ainda tá pinçado, né? Tá com assim, com aquele pin pra ficar em primeiro, em destaque, né? O primeiro comentário, se você abrir pelo celular, é o comentário da Campagnolo. Eu queria ver, porque eu tava lendo mais comentários. É, ó. Parem de pagar pau pro clã Bolsonaro, não pertence ao nosso estado. Eu queria outro comentário na linha de que que o Carlos começou o ataque. Torço pela briga, aqui é a defesa da missão. Deixa eu ver, não sei se vai aparecer não, mas isso aí tinha depois. Enfim, o que é a Tamigreja brigando com essa? Sou catarinense, não voto em Bolsonaro sem ser para presidente. Não acho legal. A melhor opção é o Gilson Marques do Novo. Pronto, isso aí mesmo, voto no Novo.
Mas tá aí, só vai. Se você for no Twitter, aqui ainda tá de boa. Aqui não estão te xingando das piores coisas do mundo. No Twitter, Ave Maria. Aí que tu vai ver o que é o carinho. Então, assim, esse comportamento do deixa disso não tá servindo de nada. Percepção de quem torce pra dar certo, viu? Tô dando meu pitaco. Enfim. Isso é o que eu tinha pra comentar hoje. Com certeza aí vai ter alguém me atacando e falar, vamos pegar o que eu comentei do Edilson Salgueiro, pode anotar, vão amplificar isso para falar que eu estou atacando a Revista Oeste, fazendo, acontecendo. Pode anotar, vamos fazer isso. Conheço como é que essa turminha trabalha. Eu e meus colegas, né? Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa também no canal, tem um Tony Valeu, tem um Atlas brasileiro, onde tem realmente fatos. Viu, Edilson? Lá tem fatos. Tudo bonitinho, sabe? Com imagens, notícias, documentos, vídeos. Não é pitaco. Fato. E eu deixo pra você, gente, aquele grande beijo e abraço. Pensem bem, sabe? No rumo que as coisas tomam, mês a mês, né? A união da direita, né? Sei lá. Pensem bem aí, né? Pra que lado vocês, às vezes, ficam remando. E sigamos aí, né? Sozinhos nesta caminhada, porque realmente, viu? Não dá pra esperar nada dos meus coleguinhas. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!